A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia! É sempre uma alegria poder estar com os irmãos, mesmo de forma um pouquinho diferente, né? Aqui no templo, presencialmente, pouquíssimas pessoas, só os que estão trabalhando, mas podendo chegar à sua casa através desta ferramenta tão especial em nossos dias, que é a internet, a mídia social, nos permitindo aproximação, mesmo em tempo de distanciamento social. Quero começar agradecendo pelo seu envolvimento, agradecendo pela sua oferta, agradecendo pelas suas orações, agradecendo porque você tem sido parte de tudo o que está acontecendo. No decorrer da minha palavra nesta manhã, eu falarei alguns números de bênçãos dos últimos tempos, do último ano de forma especial. E quero dizer a você desde já, que tudo o que tem acontecido, só aconteceu pelo envolvimento de cada um. Claro que, debaixo da graça de Deus, sobre a ação de Deus, mas o envolvimento de cada um na oração, na oferta, no ir, sendo parte de tudo que está acontecendo. Quero transmitir um abraço da Junta de Missões Mundiais, pastor João Marcos, nosso diretor executivo, ao pastor Marcelo, a toda a liderança, aos membros, e não só o abraço, mas compartilhar também esta palavra de gratidão à igreja, que já historicamente tem sido uma parceira envolvida na obra missionária junto com Missões Mundiais. O tema da nossa campanha nesse ano já foi falado: viva o poder de transformar. Eu quero dizer a você que no meu coração ele é muito mais do que um tema. Ele precisa ser um lema diário para as nossas vidas. Porque viver o poder de transformar não pode ser apenas para uma campanha, não pode ser algo temporário, precisa ser algo do nosso coração. Viver o poder de transformar precisa ser diário. Uma frase que eu gosto muito e fala muito ao meu coração, diz que a primeira Bíblia que muitos lerão é a vida de um cristão. E realmente, quando nos dispomos, quando ousamos viver este poder que transforma, a partir de nós, vidas são transformadas para a honra e glória do Senhor. Viver este poder que um dia nos alcançou, que começou a transformação em nós, e que através de nós, transformará também a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos entender esse desafio. A obra missionária, ela é constante, a obra missionária, ela vai muito mais além do que nós imaginamos, porque ela alcança o outro lado do mundo, mas também alcança o outro lado do muro, o outro lado do corredor em nosso prédio, o outro lado do pátio do nosso condomínio. Eu costumo dizer, para que haja um campo missionário, é necessário 3 coisas: um salvo, um perdido e uma mensagem. Aonde você está, você que entregou sua vida a Jesus Cristo, ali há um salvo, é você, é você. A mensagem está aí diante dos nossos corações, a palavra do Senhor. E infelizmente, perdidos há aos punhados, próximos da gente, distante, e nós precisamos chegar até eles. Com a palavra que transforma, com o poder diário, vivido por nós, de transformar, poder de Deus em nós, para a honra e glória do nome dEle. A divisa da nossa campanha está em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero falar com você, meu irmão, nessa manhã, pensando neste texto. Sim, na nossa divisa.
Todos os anos, quando nos aproximamos ou quando estamos em uma campanha de oração, muitos me perguntam: pastor, quais são os motivos de oração desta campanha? Quais são os motivos que nós podemos orar por missões? E são vários motivos específicos de cada campo, experiências que os missionários têm passado, circunstâncias que eles têm enfrentado. E aqui eu quero abrir um parêntese para pedir oração a você, de uma forma muito especial, pelo casal David e Grace. David e Grace são missionários da terra, indianos, coordenam um lindo projeto de obreiros locais, que alcançam uma área da Índia onde há mais perseguição religiosa em todo o país, e que tem feito um lindo trabalho ali. Mas essa semana, eu recebi a notícia de que tanto David como Grace estavam internados, vítimas do Covid, ou da Covid. Então eu quero pedir a você para orar por este casal. Estamos acompanhando, estamos expondo ali todos os cuidados com eles, atendendo às necessidades deles, mas precisamos sim montar aqui um exército de oração por este casal muito especial, que Deus tem usado ali na Índia. Mas um pedido de oração que fala muito ao meu coração, quando entramos na campanha missionária, pensando neste texto, é que precisamos orar para que a igreja entenda o Espírito que recebeu. Nós precisamos orar. Num contexto de igreja, de modo geral, e eu não falo aqui especificamente da Igreja Batista em Mata da Praia, mas de toda a igreja brasileira, igreja mundial, nós temos vivido uma comodidade. A igreja tem se intertido cada vez mais consigo mesmo, com eventos, com programas, com atividades que a fazem olhar para si mesmas, esquecendo dos que ainda não conhecem Cristo. E muitas vezes, quando desafiamos a igreja a ir além, a buscar os perdidos, o que mais nós ouvimos é: não é fácil. Pastor, eu não consigo. Pastor, isso é fácil para quem fez teologia, para quem se preparou para a obra missionária, mas para mim não. Meu irmão, como um bom batista, está amarrado. Não é assim. A palavra de Deus nos deixa isso muito claro. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que temos diversos obstáculos, dificuldades pessoais, dificuldades sociais para expormos o Evangelho. Mas a palavra de Deus nos deixa muito claro. Atos capítulo 1, versículo 8, um texto que amo, nos diz: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Completando com este texto da segunda carta a Timóteo, nós vemos que recebemos um Espírito, e aqui não são espíritos literais, mas sim a presença do único Espírito que importa, o Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona, que nos dirige, que nos rege. Nós não recebemos um espírito de covardia, mas de poder. Sim, a igreja não foi feita para ficar dentro de quatro paredes, a igreja não foi feita para acomodar-se, a igreja não foi feita apenas para ser um ponto de encontro dominical. Não, a igreja precisa estar ativa, operante, sendo um instrumento de Deus da vida da sociedade, aonde está, e também através da oração e recurso, sendo bênção na mão de Deus em lugares que possivelmente nunca colocará os pés. Mas ser igreja é ir além, é romper fronteiras, é enfrentar desafios, obstáculos.
E esse texto deixa isto muito bem claro. Por isso, meu irmão, ao meu coração, um dos mais importantes pedidos de oração que eu tenho durante esta campanha, é que a igreja entenda o Espírito que recebeu. A igreja foi capacitada, foi impulsionada para ir, tanto que a palavra eclésia do grego significa chamados para fora. A igreja não foi feita para ficar envolvida apenas consigo mesma, mas para alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Além do texto mencionar que recebemos este espírito de poder, a palavra do Senhor diz que nós recebemos espírito de amor e de equilíbrio. De amor, porque nós somos desafiados como igreja, como embaixadores de Cristo, a amar assim como Ele amou. Mateus capítulo 9, verso 35, fala que Jesus, olhando a multidão, compadeceu-se dela, porque estavam como ovelhas que não têm pastor, exaustas e aflitas. Como tem faltado compaixão nesse mundo, como tem faltado. As pessoas usam as outras como se fossem laranjas. E eu não estou falando aqui de laranja política, né? Aquela questão de nome falso, conta bancária, não é esse tipo de laranja, estou falando de laranja fruta, e ainda existe laranja fruta. Como é que a gente usa a laranja? A gente descasca, a gente espreme ou come a laranja, até extrair dela tudo que ela tem para dar, a última gota de suco, e depois a gente joga fora. E meu irmão, não tem problema fazer isso com laranja não, laranja é feita para isso. O problema é quando muitos fazem isso com pessoas, tiram delas o que ela tem para dar, e quando ela está exausta, quando ela está cansada, quando ela está enferma, quando ela está incapaz de produzir, apenas jogam fora. É isso que o mundo faz. Mas não é isso que a igreja tem que fazer. Até porque a igreja é desafiada a imitar Cristo e não o mundo. Pelo contrário, nós estamos neste mundo, mas somos forasteiros, porque nós não pertencemos a Ele. E nós precisamos entender isso. Quando olhamos para esse texto que diz que nós recebemos espírito de amor, e é com este amor, relatado também em Filipenses, capítulo 2, quando diz, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Este amor sacrificial precisa ser visto na igreja também. E então o texto de 2 Timóteo termina dizendo que há um espírito de equilíbrio. Equilíbrio quer dizer moderação, temperança, cuidado. A igreja foi deixada neste mundo para fazer e ser a diferença. Às vezes eu me pergunto, pastor Marcelo, por que não tem um sugador celestial, que na hora que a pessoa toma a decisão, levanta a mão, já dá aquele barulhinho, né? Já leva para o céu na hora, imagina que bênção. Gente, aí para o céu na hora que aceita Jesus. Mas e quem contaria para os outros? Quem contaria para os outros? Nós estaríamos maravilhosamente bem, porque já iríamos para o gozo celestial. Mas e os outros? A moderação, o amor e o poder são necessários na igreja, para que o mundo seja impactado por ela. Que o mundo conheça que há um poder transformador, e que este poder é vivido pela igreja. Como Junta de Missões Mundiais, temos trabalhado muito para mostrar este amor. Tem alguns números que eu quero compartilhar com você, apenas do ano de 2020. Sim, o ano de 2020.
Um ano que não foi fácil, um ano de muitas lutas, de muitas barreiras. Apenas no ano de 2020, atendemos em nossos projetos sociais 279 mil pessoas, quase 280 mil pessoas foram atendidas em nossos projetos sociais. Batizamos no ano de 2020, 2.156 pessoas. Olha só, meu irmão, que bênção. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer a você que 76% destes batismos, 1.644, foram dentro da janela 1040, uma área geográfica onde há a maior perseguição religiosa no mundo. E um dos países que muitos têm sido batizados ali é o Irã, onde Deus tem feito um lindo trabalho, onde temos investido para o envio de Bíblias aos irmãos alcançados ali, e a igreja tem somado força comigo nesse sentido também. Ao final de cada ano temos trabalhado o envio de Bíblias para estas regiões, e em especial para o Irã, a Bíblia Face, e como é bom ver que isso tem surtido efeito, tem causado resultados. Ainda organizamos em 2020, 174 novas igrejas. Olha só que bênção. Tem mais alguns números que eu preciso compartilhar com você. Como Junta de Missões Mundiais, estamos presentes hoje em 81 países diferentes. Estamos com um quadro de 2.041 missionários. Quando você ora por missões, quando você oferta, você está indo junto com cada um deles. Sim. Já falei aqui em outro momento, e é uma frase que eu uso muito: o galardão da obra missionária vem em fatia, porque aquela vitória não é só do missionário, é de você que ora por missões, é de você que oferta, que contribui, que se envolve de alguma forma. Esse galardão é seu também, essa vitória é sua também, em nome de Jesus. Olha só que número precioso, apenas em 2020, tivemos em nossos campos missionários 43.385 decisões por Cristo Jesus. Que bênção, que bênção. E de repente você pensa assim: não, pastor, o senhor se enganou. Porque 2020 foi aquele ano da pandemia, tudo parou, não teve mais nada. Meu irmão, quero dizer para você, eu não me enganei. Não tem pandemia que freie o braço do Senhor. Não tem pandemia que limite o seu poder. Deus tem poder, Deus não perdeu o controle. E nós não podemos tirar isso do nosso coração e da nossa mente. Deus continua no controle de todas as coisas. Por mais que algumas circunstâncias pareçam difíceis, e são realmente. Mas Deus já conhece o caminho, Deus já conhece o final dele, e Deus está cuidando de cada um dos seus. No Senhor nós temos vitória. Se essa vitória continuará aqui, ou se será no lugar que Ele tem preparado para nós. Neste tempo, eu não sei, mas eu sei que nele nós temos vitória. Temos organizado diversos grupos, pequenos grupos, em países fechados. Temos capacitado líderes, tem muita coisa acontecendo. E eu quero falar de um projeto muito legal com você nessa manhã. Eu quero falar de um projeto chamado A Fome no Mundo. Esse projeto começou em abril do ano passado, pensando em alcançar aqueles que têm passado a necessidade. Cerca de 300 milhões de pessoas vivem o que nós chamamos de fome severa. 300 milhões de pessoas no mundo vivem em fome severa. A estimativa é que até o início da pandemia, 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, vivem em insegurança alimentar. Ou seja, não necessariamente passam fome, elas até têm o que comer, mas alimento que não tem nutrição para um crescimento saudável. Elas podem comer,
mas elas não são nutridas. 1 bilhão de pessoas. E a estimativa é que durante este ano de pandemia, esse número tem aumentado 20%, chegando a 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar. Nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos agir, fazer algo. Até porque o Senhor nos desafia não só a falar de Cristo, mas de demonstrar o seu amor, o seu cuidado. Nós temos trabalhado desde abril de 2020, este projeto. E nós começamos em São Tomé e Príncipe, trabalhando ali a distribuição de cestas básicas, e 60 famílias foram alcançadas logo no primeiro momento. Nós cremos sim que precisa ser feito muito mais do que só dar o alimento, mas na hora da urgência, na hora da necessidade, não adianta você começar a treinar, não adianta você implementar um programa, você precisa estender a mão. E a primeira ação foi sim, doações de cestas básicas a comunidades carentes em São Tomé e Príncipe. A maioria dos países africanos vivem um contexto do diarista. Não são empregados como é costume aqui no Brasil, mas eles trabalham durante o dia, vendem durante o dia para comer à noite. E em muitos desses lugares fazem uma única refeição no dia. Sim, a pessoa trabalha para ter seu recurso daquele dia. Quando veio a pandemia, proibição de acúmulo de pessoas, comércio fechado, muitos não tinham de onde tirar os seus recursos. Então a solução foi a distribuição de alimentos. Nós temos aí famílias sendo atendidas, cesta básica sendo alcançadas. Outro país que trabalhamos também é Moçambique. E em Moçambique, meu irmão, além de toda essa circunstância da pandemia, no ano passado, Moçambique sofreu com o Aida, ciclone tropical que devastou o país. Eu ouvi uma frase de nossa missionária Noemi Acesito, que cravou fundo no meu coração, quando ela disse que o povo moçambicano perdeu aquilo que nem tinha ainda. Ou seja, além de perder o que tinha, perdeu a oportunidade de adquirir, porque o país foi devastado, foi destruído. E nós temos servido alimento a famílias ali em Moçambique, e muitas delas já foram alcançadas. Quero dizer a você que um dos países com menor IDH no mundo, Níger, também está sendo cuidado, amparado. Infelizmente não podemos solucionar todo o problema daquela nação, mas famílias estão sendo alcançadas. Quero dizer a você também que a fome não é particularidade da África. Temos países que passam por necessidades aqui pertinho da gente, e Venezuela é um exemplo disso. Você tem acompanhado a crise da Venezuela? Nós começamos há 3 anos atrás o PEP na Venezuela, programa pré-escolar, para cuidar de crianças ali. Com a pandemia, nossas unidades tiveram que fechar as portas. Eu tinha uma notícia muito triste. Muitas das crianças faziam a única refeição do dia quando estavam em nossa unidade de PEP. Atendíamos ali por volta de 1.800 crianças. E agora? Se as portas fecharam, como que elas vão comer? O programa A Fome no Mundo trabalhou algo lindo, através de nossas nutricionistas. E nós temos em nosso quadro missionários que são médicos, fisioterapeutas, temos psicólogos, temos também nutricionistas. Elas criaram a fé. Que negócio é esse? O pastor está vindo com heresia. A Bíblia diz que a fé, quem é o pai é Abraão, não é não? Mas essa é outra fé, gente. Outra fé, pastor, ficou pior ainda. Calma, não é esse tipo de fé que eu estou falando. Fé é o apelido carinhoso que nós damos para farinha enriquecida. E nós começamos a preparar esta farinha. Nossas nutricionistas fizeram todo o material e o povo na Venezuela começou a produzir. Pode dar mais um clique para mim?
a farinha sendo produzida, olha só que linda. Cereais, folhas que são secas ao sol, moídas e colocadas ali. Deus tem feito algo maravilhoso. Hoje, cerca de 500 crianças são alcançadas e têm alimento diário por conta da farinha enriquecida, que é acrescentada ao mingau, ao pão, aquilo que a família pode dar às crianças. E as crianças então têm se alimentado. É colocada na comida. Muitas vezes essa comida é sem proteína, porque é só o arroz, é só a arepa. A arepa é tipo um pãozinho seco que eles comem ali. Mas a nossa farinha está sendo acrescentada e essa criança tem recebido nutrição. Quero dizer a você que fazer missões é estar atento à necessidade do mundo. O missionário não tem que ir para o lugar fazer o que ele sabe. Ele tem que ir no lugar disposto a fazer o que o povo precisa. E faz muita diferença. Nós precisamos chegar nesses lugares, estender a mão, abençoar. O programa não só dá alimento, nós também cuidamos da geração de renda. No Haiti, há uma oficina de costura para ensinar as mulheres haitianas a produzir renda. Há hortas comunitárias que servem para o alimento do pessoal e também como renda na venda daquelas hortaliças, daqueles cereais que são ali produzidos. Temos trabalhado também treinamento para ensinar as famílias em São Tomé e Príncipe, em Moçambique, em diversos lugares. Foi produzido um curso de nutrição pelos nossos médicos e nutricionistas, 19 aulas online, e as famílias são treinadas na área da higiene, e muitos lugares precisam. São treinadas também na importância da amamentação das mães para as suas crianças, aleitamento materno, e são treinadas também na produção de alimento. Eu trouxe só algumas imagens aqui mostrando esses treinamentos acontecendo. Pode dar mais um clique para mim? Nossa missionária, junto com algumas mulheres em Moçambique, nosso missionário, o pastor Armindo, junto com algumas pessoas que estão sendo treinadas em São Tomé e Príncipe. Pode dar mais um clique? O Senhor tem feito grandes coisas, debaixo da sombra de uma árvore, ou seja, num prédio luxuoso. O nosso Deus não tem limitação para agir. E eu quero terminar esse tempo agradecendo você, porque isso só é possível porque juntos temos somado forças. Quero novamente agradecer à igreja por todo o seu empenho, por todo o seu envolvimento. O alvo da igreja está aí. Eu creio que nós vamos alcançar mais do que isso. Eu creio que nós vamos ultrapassar. Juntos, nós podemos cada vez mais. Mas eu também quero desafiar você. Esse programa continua durante o decorrer de todo o ano. No site afomenomundo.org.br, A com H, que é do verbo haver. afomenomundo.org.br, você pode fazer a sua doação para ajudar especificamente este projeto. Durante este tempo, dê sua oferta aqui na igreja. Vamos alcançar e ultrapassar esse alvo. Passando a campanha, continue abençoando. Estenda a mão para que treinamentos continuem sendo dados, para que o alimento continue sendo estendido, para que programas de geração de renda avancem cada vez mais. Muito obrigado pelo seu envolvimento. Muito obrigado por ser parte de tudo isso. Eu tenho certeza que muitas bênçãos ainda serão colhidas para a honra e glória do Senhor. Que Deus os abençoe.